derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traçar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traçar as sombras, escalar montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Bom dia ou boa noite, amados, graça e paz. Mais uma vez espero em Deus que todos estejam bem, Deus continue fortalecendo a cada um, pessoalmente, cada família, que a gente se sinta abraçado e protegido pelo Senhor, ainda nesse tempo da pandemia que não acabou. A gente vai continuar com os nossos cuidados de sempre, obedecendo os protocolos que têm que ser obedecidos, porque nós somos esse povo que obedece a palavra de Deus e as orientações. Hoje é uma manhã especial, um dia especial, porque é o dia da nossa ceia, o dia da nossa celebração, a celebração da vida, da nova vida que nós temos, que desfrutamos desse novo relacionamento com Deus, que nós conseguimos por meio de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, e nós aceitamos a verdade do Evangelho. E ao termos aceitado, nós andamos em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e a ser esse momento desta celebração, de lembrar do que Cristo fez por nós, dessa lembrança sempre das misericórdias de Deus para cada um de nós e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amados, então pensando num texto para hoje pela manhã, e assim mais cedo enquanto eu meditava nesta celebração, me veio à mente um texto bem conhecido, e nós vamos pensar em dois textos, mas me veio à mente esse primeiro texto, do profeta Jeremias, em que Deus traz uma revelação e ele deixa registrado em Lamentações capítulo 3, os versículos 22 e 23. Ele faz parte de um contexto interessante, mas não vem ao caso agora. É só lembrando desse texto porque enquanto eu orava pela minha vida, pela minha família, orando pela igreja do Senhor, eu me lembrei de alguns irmãos que estão precisando das nossas orações e eu pude inclusive encaminhar um desse texto
a um desses nossos irmãos que estão precisando. E o texto é esse que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, em que o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Diz que as misericórdias de Deus não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E ele termina fazendo uma afirmação que todos nós devemos fazer para o nosso Deus, na nossa devoção, na nossa adoração. Ele diz: grande é a tua fidelidade, se dirigindo a Deus. Então, esse texto que é tão conhecido, ele está dizendo que nós não somos consumidos por causa da compaixão de Deus, que não se esgota. A compaixão de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela não acaba, ela não tem fim, ela não se esgota. O texto também diz que essas misericórdias, elas são renovadas a cada manhã. E às vezes eu pensando sobre isso, a gente às vezes pensa na manhã dentro do nosso contexto, mas em vários lugares, é amanhã num horário, outro horário não é, mas as misericórdias do Senhor, na verdade, elas se renovam o tempo todo. É o renovar da compaixão de Deus, do amor de Deus, que essa renovação dá prova da sua fidelidade. Por isso é que o profeta declara: grande é a tua fidelidade. Então, nessa oportunidade de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, a morte, e esse novo relacionamento com Deus, que nós fazemos pelo menos uma vez por mês, nessa forma de culto em que nós alimentamos do pão que representa o corpo de Jesus, do nosso suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz para remir os nossos pecados, para nos purificar. Nós celebramos esse momento com muita alegria, porque a gente lembra do que Cristo fez, lembra do Deus presente conosco e do futuro em que Jesus Cristo voltará. E aí me veio à mente um outro texto, exatamente pensando na ceia e pensando nesses atos de misericórdia de Deus para nós. Então, o autor aos Hebreus chega a declarar, em Hebreus capítulo 4, o versículo 16, ele nos faz um convite. O convite que ele faz é muito interessante porque ele fala o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele nos chama a atenção de que existe uma possibilidade real de, em qualquer lugar, em todos os lugares, a gente chegar diante do trono da graça, do trono de Deus, por meio de Jesus Cristo. A gente sabe por meio dos evangelhos que Cristo abriu um vivo e novo caminho ao céu. A possibilidade de alguém chegar diante de Deus é só por meio de Jesus Cristo. E a ceia nos permite isto. Ou seja, a ceia nos faz lembrar, e esse texto também, que a gente pode ter um acesso a Deus com confiança. E ele é um privilégio maravilhoso dos que aceitam a verdade do evangelho. Quem aceita e tem essa confissão de fé em Jesus Cristo tem esse privilégio de chegar com confiança diante de Deus. Esse privilégio que é reservado exatamente a todos que aceitaram a verdade do Evangelho, né? E gente que se sente perdoado em todos os momentos por Cristo, pelo sacrifício ali na cruz do Calvário, que se sente purificado pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que tem o seu efeito hoje, no aqui e agora, em todo o tempo. Então, a gente se sente perdoado. Não nos sentimos pessoas que não pecam mais, mas nós nos sentimos pessoas que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E a gente, pelo conhecimento da palavra, nós sabemos que Jesus Cristo é esse advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então nós chegamos com confiança diante do trono da graça e é diante dele que nós apresentamos a ele as nossas necessidades.
seja em qualquer área, em toda área da nossa vida. A gente chega diante de Deus por meio de Jesus Cristo e diz: oh Deus, eu estou aqui por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, e a minha necessidade é esta. É um Deus que já sabe, mas não nos impede de apresentarmos a Ele, diante dEle, apresentar as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Porque o texto diz que nós apresentamos, aí a gente sente que essas misericórdias de Deus são renovadas para as nossas vidas. E a gente vai entender também quando o salmista, lá no Salmo 103, ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele não retribui, mas Ele nos trata com o amor dele que Ele tem por nós. Então, amados, nesse momento da celebração da nossa ceia, nessa breve meditação das misericórdias que são renovadas, da fidelidade de Deus para as nossas vidas, e desse outro texto do autor aos Hebreus que nos chama a atenção, diz que a gente pode chegar com confiança, porque essa confiança vai fazer com que a gente entenda que o Senhor vai manifestar sua graça, sua bondade na ocasião oportuna, no tempo de Deus. Ou seja, no tempo certo Ele vai nos atender, no tempo dEle. Então, só chamando a atenção nesse momento tão especial, chegue com confiança diante de Deus nesta oportunidade, sabendo por meio de Jesus Cristo que Ele sempre vai usar da sua graça, bondade e misericórdia. E ainda que a gente às vezes não entende, porque a gente quer sempre no nosso tempo, mas o tempo de Deus é o tempo próprio, tempo acertado. Deus não nos atende nem adiantando nem atrasado, é no tempo certo, no momento dele, no Kairos. E que esse seja um momento de Deus para a sua vida. Esse momento em que nós vamos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esse momento que nós vamos celebrar a ceia, que nós estamos convidando a você que professa a mesma fé, participar conosco. Eu quero que o Espírito de Deus traga a memória. Não desespere, confie na graça, na bondade e na misericórdia de Deus para as nossas vidas. E nós vamos cear, nós vamos ministrar a nossa ceia, conforme temos feito no decorrer desses meses. Nós já temos a nossa ceia presencial lá na igreja, mas alguns dos irmãos ainda não podem se deslocar até lá ou não se sentem seguros. Então, nesta oportunidade, nós vamos ministrar a ceia, crendo nessa manifestação da graça e da bondade de Deus para as nossas vidas. O texto da ceia é o texto que nos chama para lembrar, então, da morte de Jesus Cristo. Mas é um texto que também nos chama para lembrar de que esse Senhor que morreu por nós, o nosso Senhor, o nosso Deus, e ressuscitou, Ele se faz presente nesse momento tão especial de celebração. E a gente celebra sempre na expectativa de um dia participar de uma festa maior das bodas do Cordeiro. E aí nós fazemos em memória dele. Então, o texto que Paulo repete aqui aos Coríntios é o texto que o próprio Cristo já tinha dito, que ele tinha dado o seu corpo por cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo, no texto que nós usamos com frequência, em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículos a partir do 23, ele vai dizer que por semelhante modo eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele se deu por nós. Ele entregou o seu corpo por nós. E o texto vai orientando que a gente precisa fazer isto. E o texto diz que nós temos que fazer análise de nós mesmos, que nós temos que fazer o nosso julgamento e participar da ceia. Como é que está a nossa comunhão? Como é que está a comunhão entre nós? Como é que está a comunhão com o Senhor? Fazer em memória de mim. Então, o primeiro elemento que nós temos, que essas porções de pão representam o corpo de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós participamos desse momento de uma forma com tanta alegria, com tanta gratidão, que a gente sempre imagina que é um momento de cura. É um momento de renovação espiritual, de renovação da nossa fé. E nós vamos apresentar esse primeiro elemento. E você que já preparou na sua casa esse momento também da ceia, e depois participar conosco, nós vamos dar graça a Deus pelo pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Queria pedir para a Esther fazer essa oração, primeiro apresentando essa porção de pão que representa
o corpo de Jesus Cristo dado por nós. Pai, nós te damos graças por esse momento precioso, Senhor, que nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, O Deus. teu único filho que se rasgou na cruz do Calvário em favor da nossa vida. E ao participarmos, Senhor, deste pão, que possamos, Senhor Deus, ter vida, Senhor, sermos fortalecidos no Senhor. Ó Deus, que nesse momento, se alguém necessitar de uma cura física, emocional, espiritual, que possam, Senhor Deus, alcançar, Senhor Deus, esta graça, esta misericórdia, esse favor, ó Deus, das tuas mãos. Ó Deus, que a unção do Senhor esteja, Senhor, sobre este pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo rasgado na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque hoje temos vida eterna contigo. É no teu nome, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que nós louvamos a ti e agradecemos. Amém. Amém. Então, quando você se prepara aí, já deve estar preparado, vamos fazer esse ato do compartilhar. E a Bíblia nos recomenda para fazer em memória do Senhor. Você vai pegar e eu vou pegar também essa porção de pão e nós vamos participar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus. Obrigado, Deus. Fazer em memória de mim, assim diz o Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome. A Bíblia diz no versículo 26, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Ele representa o sangue de Jesus Cristo derramado por nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia mostra no seu contexto que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O derramamento do sangue do santo, do Cordeiro Santo de Deus, em que o João Batista tem a revelação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos fazer com muita alegria, mantendo a nossa comunhão, sendo perdoado, mantendo essa alegria, essa esperança e esse momento de cura. Nós vamos dar graça por esse segundo elemento, que é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças mais uma vez nesta oportunidade pelo suco de uva, Deus, que representa o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, derramado em meu lugar, em favor de muitos, conforme diz a tua palavra. Que seja um momento de muita alegria, um momento especial, de renovação espiritual, de cura, Senhor, de alegria, de celebração, de contentamento, porque nós estamos cumprindo a tua palavra com alegria, Deus, porque nós fazemos parte da tua igreja, temos esse privilégio tão maravilhoso de fazermos parte da igreja do Senhor. Nós oramos a ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Conforme nós fazemos, você pode trocar o cálice aí com quem está do seu lado, ou se não, você pode participar conosco nesse momento, fazer memória de mim, assim diz o Senhor, mais uma vez, que seja um cálice de bênção, e seja mais um momento de alegria ao participar, um momento de renovação espiritual, de cura no físico, na alma, que Deus continue te abençoando. Amém. Seja um cálice de bênção, de unção de Deus sobre a sua vida, de graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fazer memória de mim, assim diz o Senhor. Amado, nós te damos graça, ó Deus amado, por esse momento tão especial. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Louvado seja o Senhor sempre. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós nos sentimos renovados pelo Senhor para continuarmos caminhando firmes, com um olhar firme no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E nós vamos orar agora por você, agradecendo a Deus e pedindo mais uma vez que Ele renove, que Ele possa renovar as misericórdias sobre
a sua vida, sobre a sua família. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Bendito é o teu nome. Eu quero te pedir uma bênção especial para cada um dos amados que estão participando conosco, que sejam renovados, que sejam curados, que possam continuar tendo alegria e esperança no Senhor. Sim. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Nós nos sentimos honrados em participarmos desse momento tão especial da Igreja do Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus continue sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa família, sobre a Igreja do Senhor. Que a gente possa continuar firme, olhando para Jesus Cristo e sejamos renovados em toda a situação. Deus nos abençoe e até a próxima reunião nossa.